Pelo amor de Deus, eu não tenho maturidade para isso. Teremos o Mika Galvão novamente nos palcos do Who's Number One, só que dessa vez contra o Dante Leon. Então fique comigo para você saber mais sobre isso. Dia 25 de março teremos o Who's Number One, por enquanto sem nome porque eles ainda estão anunciando o card. Inclusive, esse foi o segundo confronto anunciado. O primeiro foi uma revanche entre o Dio Martinez e o Musumet. Já falamos sobre isso aqui no canal. Se você não assistiu, vou deixar no final como sugestão. E o segundo confronto anunciado foi Mika Galvão contra o Dante Leon. Uma luta que promete ser muito movimentada. Grande chance de luta da noite. Mas antes de eu falar sobre esse confronto, já vou responder uma pergunta aqui que eu sei que vocês vão fazer. Por que não foi o Keiji Ruotolo contra o Mika Galvão? Afinal, o Tai Ruotolo, após conquistar o seu segundo cinturão na luta contra o Levi no Who's Number One, Craig Jones e o Pedro Marinho, no backstage, ele sugeriu um confronto entre o Mika Galvão e o seu irmão Keiji. E o vencedor dessa disputa o enfrentaria pelo cinturão. E como eu conheço vocês, né? Já fui logo perguntar para o Melk sobre esse desafio aí do Tai, para essa luta do Keiji Ruotolo contra o Mika Galvão. E parece que esse confronto ia acontecer dia 25 de março. Só que o que aconteceu? Depois desse DCC Trials que aconteceu aqui no Brasil, a luta caiu. Eles desistiram dessa luta contra o Mika. Mas, cara, a performance do Mika nesse ADCC Trials foi incrível. Ele finalizou todo mundo e detalhe, nenhuma luta chegou a 2 minutos. A Flow Grappling até criou um ranking dos Trials ADCC e adivinha quem está em primeiro? O Mika Galvão, obviamente. O ranking é baseado nas taxas de finalização, duração média da partida, quantas lutas foram feitas e se a luta terminou ou por decisão ou por pontuação. Tudo nessa ordem. E esse ranking vai ser atualizado após cada Trials. E a gente vai falar mais sobre ele aqui, explicando com mais detalhes, então se inscreva aí para vocês não perderem. Então, por enquanto, esse confronto entre o Mika Galvão e o Keiji Ruotolo foi adiado. Tomara que o tenhamos em breve. Eu quero muito ver esses dois lutando. Mas agora teremos um confronto que, cara, promete. Dante Leon contra o Mika Galvão. Esse é um tipo de luta que você não sabia que precisava assistir. Os dois atletas têm o jogo muito pra frente, sempre buscando a finalização. O Dante, por exemplo, já ganhou 2 anos consecutivos como luta do ano, ou seja, luta parada não é com ele não. E ele é forte, agressivo, rápido, ele é bem completo. E a cada luta, a gente vê uma evolução muito grande em seu jogo. Se ele teve dificuldade em alguma luta, em alguma posição, na próxima vez, você já vai o ver com isso desenvolvido. Ele é muito bom de pegar as costas e desenvolver um jogo de wrestling up a partir da guarda incrível. Ele também tem uma técnica de passagem Unicut que lhe permite uma enorme pressão. E ele não deixa o seu adversário descansar em nenhum momento. Seu estilo é procurar o domínio e então atacar uma finalização que muitas vezes é certeira. Ou seja, é um cara bem perigoso de se lutar contra. Já o Mika Galvão, cara, ele é um tipo de atleta que eu vejo lutando e me dá uma sensação de que eu não sei nada de jiu-jitsu. Na real, ele faz coisas com atletas de alto nível que você fica boquiaberto. Ele tem uma flexibilidade surreal, então pode fazer qualquer coisa com as suas pernas e atacar um armlock de qualquer lugar. E ao mesmo tempo que ele é muito flexível, ele é muito forte. Você vê isso nas finalizações que ele ataca e muitas vezes ataca mais de uma ao mesmo tempo e você não sabe no que o cara bateu. E normalmente, quando você joga para pegar, para finalizar alguém, você acaba se expondo. Só que esse cenário é o melhor cenário que a gente vê o Mika lutando. Quando ele joga pra frente pra pegar. E quando ele está nesse modo ativado,
E quando não vale pontuação também, né? Porque esse estilo de jogo dele acaba que atrapalha um pouco quando se vale pontuação. Mas nesse caso aqui vai ser sub-olho, então tudo certo. Então quando o Mika está nesse modo matar ou morrer ativado, tipo Super Saiyajin, cheio de Scramble, normalmente ele fica imbatível. Porque sempre sai um ataque, uma tentativa de finalização dali. Ele também é um atleta completo, joga bem de todas as posições. Então, essa luta dos dois promete. E como eu falei anteriormente, grande chance de ser a luta da noite com esses dois se enfrentando. Agora me conta aqui, quem você acha que vai levar essa e como? Porque claro que quando chegar mais perto do evento, vamos fazer algumas previsões mais detalhadas do que a gente acha que vai acontecer, o que a gente espera dessa luta entre os dois. Afinal, eles já lutaram com adversários em comum e a gente vai analisar aqui as suas performances. Então me digam aqui o que vocês esperam para essa luta para me ajudar nas próximas previsões. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esses dois videozinhos aqui para você. Como eu já havia falado anteriormente, um é falando sobre o confronto do Gil Martinez contra o Mike Musumeci e o outro vídeo é falando sobre o Grapple Fest que o Dante Leon vai estar lutando. Então vamos assistir, vamos analisar essa luta dele, porque sabadão a gente vai fazer live e também vai ter essa luta do Mika pra gente comentar, né? Então se você não assistiu esses vídeos, assista porque eu recomendo.